Agora vamos começar a parte de indicadores e ferramentas importantes no day trade, tá? Noções básicas. Eu não vou me aprofundar. Quem quiser se aprofundar, compra meus livros. Meus livros eu tenho a avaliação completa aí do que eu vou indicar, tá? É só para ter uma noção. Vamos lá. Gap. O primeiro deles é o gap. Então, o que é o gap? Gap é uma lacuna, um espaço vazio entre as extremidades de dois candles consecutivos. Então, extremidade máxima e mínima, tá? Região em que não houve negociação. Então, a gente chama assim uma região sem memória de preço. Tudo bem? Então, aqui a gente tem gap de alta. Ocorre quando há um espaço vazio entre a máxima do candle anterior, tá vendo? Esse candle, você marca a máxima, e a mínima do candle seguinte. Então, essa região que não houve negociação, uma região sem memória, é chamada de gap, tá? Indica mercado altista, né? Força para alta. Então, gap de alta, né? Já que pulou uma região, o normal é o que? O candle seguinte abrir próximo do fechamento do candle anterior. Quando ocorre um gap, é que mostra força, né? Além do normal, na direção do gap. Então, gap de alta, força para alta, tá? O gap de baixa já é o contrário, ocorre quando há um espaço vazio entre a mínima do candle, tá? Anterior, ó, e a máxima do candle seguinte. Então, esse espacinho é chamado de gap de baixa. Tudo bem? Indica mercado baixista, força para queda. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é o corpo do candle, né? A região preta ou a região branca. E a máxima entre a mínima, que nesse caso foi o corpo, é chamado de gap. Aqui um outro gap, é um 2G, com candle, né? Teve abertura aqui, fechamento aqui igual a máxima. Esse espaço é chamado de gap, tá? Então, e essas regiões, né? Você marca na máxima e na mínima, ou seja, a região que delimita o gap é chamado de quê? Fronteiras do gap. Isso é muito importante, esse conceito, tá? Então, são linhas horizontais que delimitam o espaço do gap. São marcadas na máxima e na mínima dos candles que formam o gap. Então, essas duas linhas vão criar zonas de suporte e resistência bem importantes, ok? No caso do gap de alta, né, quando ele abriu acima desse valor, esse aqui vai ser uma zona de suporte muito importante. E essa aqui também é zona de suporte importante. Sendo no gap de alta a fronteira superior mais importante que a inferior. Então, essa aqui é mais forte, ok? Do que essa. Então, gap de alta, essa fronteira, ela é mais forte do que essa. Por quê? Porque se perder essa, geralmente, né, vai vir fechar o gap. Cai no espaço vazio, é um espaço sem memória, não houve negociação anterior. Então, não tem muita gente envolvida. Tá? O que faz criar zonas de suporte e resistência são pessoas envolvidas naquela região, entendeu? Que criam essas zonas. Aqui não teve negociação, então a tendência é vir fechar o gap, e aqui no mercado de alta também, tá? No de baixa, se superar, fecha o gap, e o de alta, se perder, fecha o gap também, tá? Fato importante que nos prazos diário e semanal, os gaps são produzidos geralmente por notícia, tá? E no semanal só vai ter gap entre sexta, fechamento de sexta e segunda, ok? Semanal é raro ter um gap, só quando sai uma notícia, geralmente um fato na segunda-feira ou final de semana, já abrem gap, de alta ou de baixa, tá? Já no diário não, pode ser qualquer dia, né? Geralmente o tamanho do gap, né? Também é importante. Gaps grandes são devidos 99% da notícia. E no intraday não, no intraday tem vários tamanhos de gap. Quanto maior o tamanho, né, maior a importância das fronteiras do gap, tá? Gaps pequenos são comuns, a gente vai ver daqui a pouco nas aberturas do mercado, principalmente o mercado futuro, né, que tem uma correlação lá fora também, que o índice futuro lá fora fica correndo a noite toda, o S&P 500, né? O Dow Jones futuro, o dólar, né? Index, petróleo. Então,
No intraday do índice futuro é bem comum aparecer os gaps, tá? Então gap de alta é isso, tá vendo? O preço aqui, intra 15, Petrobras, teve uma abertura em gap, marcou uma fronteira inferior e a fronteira superior, tá? Aqui também a mesma coisa, Petro 4, intra 15. Gap de baixa, né? Observa que aqui ele tenta penetrar a fronteira, aí tá, tu vê que era forte, né? Essa aqui no caso é mais forte, segurou, aí ele caiu de novo e depois foi tentar novamente o rompimento, tá? Aqui é o gráfico do índice futuro no intra 5, né? Intra 15, aliás, tá? Aqui não teve gap, tá vendo, ó? Dia 25 de maio de 2018. Vamos voltar ao gráfico, ó. Aqui já teve um gap bem legal, ó. Distância aí de 1,74, 1.400 pontos, tá vendo? O que a gente faz então? A gente teria que marcar essa fronteira, ok? Aqui, logo no candle de 15 é aqui, né? E a fronteira na sombra, tá? Inferior. Essa aqui é o gap. Houve a tentativa, né? De superar, tu vê que segura, ó. Tá vendo? Depois ele ficou brigando nessa fronteira, uma fronteira forte, já falei, né? A fronteira inferior desse gap de caixa, né, é a mais forte, tá? E depois, na parte da tarde, na volta do almoço, aí teve o rompimento, ele foi... Mas não conseguiu fechar o gap, porque é um gap grande esse. Tá? A gente vai ver depois no estudo do setup que os gaps grandes, geralmente o objetivo você traça, né, a metade do gap, tá? Aqui, ó, bateu certinho, né? Tá vendo? Na zona da metade ficou segurando um pouco, tá? Vamos ver passado, ó, outro gap de baixa, né? Esse é o índice futuro. Aqui teve um gapzinho menor, tá vendo? Aqui já não tem tanta importância quando você não é bem visualizado, tá? Gap de alta. Ó. Gap de baixa. Aqui novamente, ó, pega a mínima desse candle que fechou e a máxima do candle do dia seguinte, tá? Aqui é o gap, ó, aqui é a fronteira forte. Olha aqui como ele bateu na fronteira forte, ó, não conseguiu passar, tá vendo? Ó, aqui de novo, veio aqui no final, ele conseguiu passar e fechou o gap. Aqui abriu com gapzinho, tá vendo? Ó, você pegar aqui para abertura, só que depois fechou já o candle, tá? Se você jogar no intra 5, né? Aí também você vai observar, né? Vamos voltar aí, tá vendo? Gap de alta. Vamos ver um papel aí, o dólar agora. No intra 5, né? Tá vendo? Aqui é um gap de alta, tá? Perdeu a mínima, veio fechar o gap que estava aqui, né? Sempre delimita assim, ó, a mínima do candle que abriu o gap e esse aqui o que fechou, tá? Esse aqui é o gap pequeno também, não tem muita importância. Agora vamos falar fechamento de gap, ok? Quando é que o gap fecha? Então, quando um gap fecha abaixo da fronteira mais forte, né? Quando um candle, aliás, fecha abaixo da fronteira mais forte, no caso de um gap de alta, ele é imediatamente atraído para a fronteira mais fraca. É como se os preços entrassem numa região de vácuo. Foi o que eu te falei, não tem memória, né? Isso ocorre pois o gap é uma zona sem memória, tá? Então, aqui teve o dia anterior e o dia seguinte, tá? Pode ser intra 5, intra 15, intra day, tá? O curso é de day trade. Então, o que aconteceu aqui? Você marcou a fronteira inferior e a superior no gap de alta. Essa é mais forte. Fechou abaixo, aí geralmente ele cai no vácuo, né? E vem testar o fechamento do gap, sente suportes e reage, tá vendo? Tu vê que ele bateu nessa e já reagiu. Aqui é o gap de baixa, né? Abriu aqui no dia, aí você marca, ó. Aqui é o espaço vazio, sem memória de preço. Fechou acima, geralmente vem buscar. Ele tem que esperar fechar, tá?
Aí depois ele busca, porque às vezes ele pode violar, deixar a sombra e, como é uma fronteira forte, voltar. Aqui o fechamento do gap, tá vendo? Ó, dia 15 de janeiro, Petro 4 entra 15. Abriu em gap de alta, você marcou as fronteiras. O candle seguinte perdeu a mínima e veio fechar o gap. Aqui já é um gap de baixa, né? Na Petro 4 entra 15 também. Marcou as fronteiras. Teve uma superação de massa e foi fechar o gap. O fechamento ele pode ocorrer em corpo, tá? Quando um corpo fecha, no caso do gap de alta, esse corpo desse candle fechou abaixo da fronteira inferior. Então aqui é o fechamento realmente, tá? Que eu considero o melhor, ok? Já aqui na YouTube intra 15, né, teve o gap de baixa, a gente marcou as fronteiras, depois teve esse rompimento, bateu lá, né? Só que violou, ele fechou, ele chegou a atingir o valor, né? Mas não houve fechamento do candle acima dessa zona, tá? Só veio fechar realmente aqui, tudo bem? Mas já se considera, né? Mas tem gente que só aceita o fechamento do gap quando o corpo de candle fecha acima. Então nesse caso aqui ele testou, mas voltou. Então, mas aqui também testou e voltou, tá vendo? Não, já aqui ele fechou aqui acima, então considera o gap fechado. Então, o último detalhe do gap é o seguinte: quanto maior a periodicidade, maior a importância do gap, tá? Então, o gap no semanal é muito mais importante que um gap no diário que no intraday. Outra ferramenta importante, a segunda, linha d'água. O que é a linha d'água? É uma linha horizontal traçada a partir do fechamento do pregão anterior, ok? É um ponto de referência importante para demarcar suporte e resistência para o dia em questão. Tudo bem? E cresce em importância quando a ativa abre em gap, quando ela fica visível, o que a torna mais facilmente identificável, tá? Então, linha d'água é isso, ó, tem uma perna de alta, né? O pregão fechou assim. Você vai marcar para o dia seguinte o fechamento dele. Como é um candle de alta, você tem que saber que aqui foi a abertura e aqui foi o fechamento. Você vem e traça uma linha horizontal para o dia seguinte, para você operar no intra 5, intra 2, intra 15. Vai ser uma linha de referência importante. Se o preço no dia seguinte já abre acima da linha d'água, o viés é mais altista. Quando ele perde a linha d'água e começa a transacionar baixa, o viés já fica mais baixista. Então é uma linha muito importante. O fechamento do dia anterior é muito importante, tá? Aqui já é a mesma coisa, só que aqui deixou um candle o quê? Né? Que a abertura foi aqui e o fechamento aqui. Então você tem que traçar sempre no fechamento. Linha horizontal traçada a partir do fechamento do pregão, tá? Do dia anterior. Aqui já é o caso do gap. Do gap não, da perna de baixa. Fechou aqui, né? Aqui abriu, aqui fechou. Você vai traçar a linha d'água aqui. Ok? Então, nesse gráfico, vou dar exemplos da linha d'água, você vê que ele é mais facilmente identificável, né, quando tem um gap. Então, esse gráfico aqui não teve gap e esse gráfico aqui teve um gap. Aqui está a linha d'água, é o fechamento do dia anterior, tá vendo? Ó, o preço testou, deu uma segurada. Esse aqui depois superou, o viés passou a ser altista. Aí veio aqui embaixo onde ele segurou. Linha d'água. Novamente, aqui quando ele caiu, olha a briguinha que teve aqui, até tentou subir, mas depois jogou para baixo, perdeu. Aqui novamente, quando veio para cima, ó, teve uma briga, entrou uma força vendedora na superação da linha d'água, mas depois ele confirmou. Ok? Então uma linha muito importante, é um conceito que muita gente não conhece, tá? E tem setup, inclusive, em cima disso, né? É região também de compra, região de venda, de realização de alvo, tá? Nesse caso, abriu em gap de alta, depois ele veio, tá vendo? Testou a linha d'água, voltou. Depois teve vários testes, ficou 3 candles mais ou menos do lado, depois perdeu. Depois ele sobe e vai entrar a força vendedora mais ou menos no nível da linha d'água. Já falei sempre que essas linhas são dinâmicas, tá? Tem uma zona de influência tanto acima, tanto abaixo. Você não precisa esperar tocar exatamente, tá? Aqui um exemplo, ó, na Grandene, no 15, né? É um papelzinho de menor liquidez, tá? A linha d'água aqui do dia anterior. Olha como teve uma briga em cima, né? Ficou brigando e depois jogou para baixo. E novamente, quando chegou lá em cima,
Olha a dificuldade de avanço, tá? Aqui intraday 5 minutos do índice futuro, ó. Olha a linha d'água aqui, beleza, né? Primeiro teste, olha a briga. Aí ele fica brigando em torno, aqui, aqui e aqui, tá? Então, geralmente, se você fez a compra aqui embaixo, deu um setup por 19.1, né? A entradinha foi aqui, você carrega até a linha d'água, muitas vezes chega aqui você sai, tá? É uma possibilidade, ou faz uma realização parcial, que geralmente dá uma segurada na linha d'água, tá? Eu não sei se é devido aos robôs que hoje operam, né? Então, como o fechamento do dia anterior é um número importante, muitas vezes se o papel está abaixo e tenta superar, entra a venda. E no caso está em cima, embaixo entra a compra, tá? Então, como o mercado hoje é dominado por robôs, essa linha passou a ter uma maior importância, eu acredito. Então, como é que a gente pode traçar a linha d'água no gráfico? Aqui está o YouTube, né, daquele nosso exemplo. O fechamento do dia anterior, né, você tem que saber o candle, aqui abre e aqui fechou, tá? Fechou aqui, você vem e coloca uma linha horizontal para o dia seguinte. Então, essa vai ser uma linha de referência, ok? Aí chegou no dia seguinte, aí tu já vai tirar essa linha, tá? Aqui já é mais difícil ver, colocar ela fechou aqui, ó, nesse candlezinho miúdo, já passa a ser a nova linha d'água pro dia em questão. Nessa daqui, ó, já vai ser aqui em cima, tá? Esse candle que fechou e vai fazendo isso, ó. Nesse aqui, ó, a linha d'água foi aqui embaixo, tá vendo? O fechamento, tá? Não é na mínima, não. Aqui como ela segura, é uma linha bem importante. Vai fazendo isso. Se o teu programa gráfico não tem essa linha, tá? O fechamento foi aqui, tá? Agora no Profit eu uso esse indicador aqui, ó. Você vai lá em ferramentas não, inserir indicador, tá? É o Prior Code, tá? Quem tiver aí dá para usar. Aí você coloca dentro da janela, inserir dentro da janela, inserir, fechar, é aqui. Aí apareceu em vários gráficos, só que me interessa só no último, do dia em questão, que eu vou querer, tá? Então eu venho aqui, vou configurar. O que eu coloco? Eu posso colocar a cor tracejada, né? Para não ficar muito aparente, né? Mostrar somente a última linha. Eu só quero a última linha do último dia, senão fica aparecendo os outros dias e atrapalha. Não tem mais importância dos outros dias, tá? Mostrar somente a última linha e o tipo, fechamento que eu quero. Você pode marcar para abertura, para máxima, para mínima, tá? Mas a gente está usando é fechamento do dia anterior. Período pode colocar automático, tá? Então aplicar. Ok, ó. Aí tá lá a linha. Aqui, ó. Aqui, isso aqui tá no intra, pessoal. Esse gráfico aqui tá com cotação do after, tá? Que às vezes eu opero o after. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nas opções, né? Vem aqui em gráfico e mostrar cotações do after. Eu vou tirar, tá? Pronto. Quer ver, ó? Aqui o input, ó. Fechamento, tá vendo, ó? O Profit tá dando um probleminha dessas atualizações, ele não tá mudando instantaneamente nos ativos o aftermarket, tá? Só depois que tu fecha o programa e reabre. Então eu não vou fazer isso agora porque vai demorar. Ok? Então cada dia, tá vendo? O índice futuro do 15 tem a linha d'água. Vai ser a mesma de qualquer prazo que você operar, porque é o fechamento do dia anterior. O fechamento é igual, tá? Tanto no 5, no 15, no 60. Tá vendo? Então essa ferramenta, Prior Code, tá? Ele já deixa nessa configuração a linha d'água, tá vendo? Marcada. Vou colocar aqui no 30, tá vendo? Fechou aqui, aqui fechou aqui. Pronto, eu fechei, abri o programa novamente, agora já consertou, tá vendo? Não aparece mais o candle do after aqui, ó. Então aqui o YouTube, ó, tá vendo? Ó. Aqui, sempre os fechamentos, tá? Do dia anterior. Aí aparece a linha d'água, se colocar na Petri 4. Agora já não tem mais o after, né? Nesse caso vai ser aqui, ó. No dia que ela abriu em gap, também a linha d'água ficou lá em cima. Já no outro dia aqui. Então quando tem gap, aqui não teve um gap, né? Nítido, teve um gap muito miudinho. Então, tá vendo? Bem pequeno. Então a gente nem conta. Aqui a Itaúsa no Intra 15, a linha d'água do dia 21, né? Olha aqui como cai, bate na linha d'água, entra várias sombras, né? Quando volta também,
Então é bem importante você estar sempre de olho nessa linha como referência. Quando tem gap, ela se torna mais importante. Tá aqui, que beleza, ó. Olha lá onde veio formar esse estrela cadente, tá vendo? Ó, que beleza. Você entra numa compra, é um bom ponto de saída. E quando tiver uma MM200, MM21, a fronteira de um gap junto da linha d'água, aí fica uma região até melhor. Aqui, ó, olha aqui, agora que eu coloquei, tá vendo? MM200 com a linha d'água. Olha o candle, ele foi lá em cima, ele tava verde, bonitão, mas já vinha um movimento meio esticado, tá vendo? Ó, da Itaúsa, 3,30 de alta, segurou, deixou esse, você entra na venda depois, tá? Então, quando você conseguir conciliar ela com várias médias, ela fica mais forte, tá? Nesse caso não teve gap, mas aqui tava 9,21 em linha d'água. Aqui, como ele veio, ficou batendo a linha d'água, não conseguiu passar. Ok? Aqui esse exemplo do índice futuro Nitra 15, ó, né? Tá vendo, ó? Tinha 21, 9, linha d'água, ó, teste aqui, olha que beleza, que perfeição, tá vendo? Aí depois perde, é até um setup de venda isso, você marca essa mínima e entra na venda, a gente vai ver mais na frente, tá? Vamos falar agora sobre os indicadores, ferramentas importantes, noções básicas, médias móveis, tá? É o terceiro item que a gente vai analisar. Então já analisou gap, linha d'água, agora médias móveis. Então, média móvel exponencial de 9 períodos. Isso é o que eu uso, tá, pessoal? Mas se quiser usar aritmética, pode, tá? Aqui se quiser usar 21 exponencial, pode também. A 200 também se quiser alterar, mas eu gosto de usar nessa periodicidade. Com os setups que eu vou ensinar, né, do 9.2, 9.3, 9.1, tem que ser a exponencial. Para condução do trade, não. Você pode usar aritmética também. Mas você fica à vontade. Se quiser usar a média de 9, né, se você não operar os setups que eu vou ensinar, os específicos da 9, você pode usar aritmética tranquilo, média de 8. O Oliver Velez usa 8, 20 e 200, sem problema, não tem grande diferença, tá? Não tem, eu já falei, não existe rigidez. Quer usar 10? Usa 10. Quer usar 7, 11? Você vai fazer os testes, entendeu? Não vai ter grande diferença. Agora, são médias universais, muita gente no mundo inteiro usa, né? 200 principalmente, 21 e 9. Então, pô, eu tenho que usar o que a maioria usa. Porque todo mundo vendo o sinal numa 9, numa 200 ou numa 21, vai entrar tanto na compra quanto na venda, dependendo do sinal. E eu quero entrar junto do povo, não uma coisa que ninguém usa, que ninguém vai entrar, né? Então a gente tem que usar, geralmente, as configurações default dos programas são as melhores, tá? Então, média móvel exponencial é uma média que ela reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Então, é a melhor média para a condução do trade, stop móvel. A gente vai ver isso mais na frente, na parte de condução. Outra coisa importante, eu tenho um curso de médias móveis, né, excepcional, 4 horas de duração. No final do curso aqui eu vou mostrar onde vocês podem comprar. Eu sugiro que vocês façam o curso, porque para mim o indicador mais importante é a média móvel, tá? E lá eu ensino vários conceitos que você não vai encontrar em livro. Bem legal, não deixa de fazer, tá? Aqui eu só estou dando uma breve introdução. Não vou ficar me estendendo, que é um assunto bastante complexo. Apesar das pessoas acharem que é simples, mas não. Tem muita particularidade, tá? Dos tipos de média. Então, média, nesse curso eu ensino em detalhes a 9, 21, 50, 200, 400. Média de 3, né? Que você usa no Joy. Deslocamentos, tudo isso é importante, tá? Então, vamos lá. A média de 9 é aquela que reage prontamente, né? Porque a média de 9, quanto menor a média, mais volátil ela vai ser, mais ela vai reagir, ok? A movimentação. A diferença da aritmética para a exponencial é que a aritmética, ela, todos os dados, dos 21 dados que ela pega para fazer 21, né? A soma dos 21 dividido por 21, todos esses dados vão ter o mesmo peso. Já na exponencial, não. Por exemplo, se tiver exponencial de 21, ela vai dar maior peso aos dados mais recentes e menor peso aos dados mais antigos. E outro detalhe importante é que na exponencial, os dados que saem da fórmula, por exemplo, o 25º dado do que já saiu, ele ainda mantém uma certa participação, que vai diminuindo com o tempo, até ele sair totalmente, tá? É uma fórmula mais complexa da exponencial. A aritmética é simples, né? A média simples. A aritmética é a soma dos números dividido pela quantidade de números, tá?
Então no cursinho eu explico tudo isso, aqui é só para mostrar. Então a média, quanto menor o período, mais ela reage. Então para conduzir trade ela é boa, porque ela fica mais perto, é uma média de menor período, né? E quanto menor o período, ela fica mais juntinha do preço, tá? Quanto mais você vai aumentando o período, ela mais vai se afastando do preço, ela demora mais a reagir, tá? Então é por isso que eu uso a 9 exponencial, que exponencial já os dados mais recentes têm maior peso, e como é o 9 é o período menor, então ela é muito boa para dar entrada de trade, gatilho de trade, né? Quando aparece aquele candle forte, ela é a primeira a reagir, ok? E para saída também, a gente quer sair rápido, né? Na condução, ela vira muito mais rápido que a 21. Mas se tu quiser conduzir com a 21, como eu mostrei no gráfico da MGLU, sem problema, mas aí tu já usa o gráfico semanal, entendeu? Já usa um gráfico diário, que a 21 mantém um afastamento maior, te mantém no trade se você está com uma proposta de trade de longo prazo, tá? Aqui a gente está falando de day trade, a melhor é a 9, tudo bem? Depois temos a média, depois eu vou mostrar nos gráficos, tá? Média móvel aritmética de 21, essa é uma média que mostra o viés direcional do ativo. Como ela é maior que a 9, né? Se você tem uma perna de alta, a 9 vai vir juntinho do preço e a 21 ela vem mais lá embaixo. Então ela mostra, para você observar tendências, essa é a melhor, tá? Atua muito bem como zona de suporte também, é uma média boa para suporte, essa aqui não, tá? Essa é para entrada, para gatilho, tá? E já essa que é uma média mais robusta, ela serve muito bem como zona de suporte e resistência. Suporte e resistência dinâmico, não é físico. Eu só considero o suporte verdadeiro quando realmente é uma LTA. São linhas que você traça através dos candles. Você pega o gráfico e traça o candle, tá? Nas mínimas do candle, uma LTA. Ou você vai traçar fundos e topos anteriores. Isso eu considero são suportes verdadeiros. Média, Fibonacci, aí já eu considero dinâmico, tá? Ideal para perceber quando um papel está esticado, distância para média. Isso aqui é muito bom, a gente vai ver depois como é que o papel fica esticado ou não. Média móvel aritmética 200, essa é uma média mais conhecida, média mais observada mundialmente. Sua superação ou perda servem como gatilho operacional, tá? Então, em gráficos diários, os grandes fundos de investimento, né, eles superou a média de 200, eles começam a comprar. E perdeu a 200, eles começam a vender. Isso é muito importante. E ela é importante em qualquer prazo, você pode usar, tá? Isso aqui você pode usar em qualquer prazo. Intra 2, intra 5, intra 15, intra 30, 60, diário, semanal. Eu só uso essas três e mais as 400 que eu vou mostrar depois. Tá? Em qualquer prazo eu não fico tendo média específica para prazo. Porque eu gosto de virar janelas já certinho, não vou ficar mudando, entendeu? E cada uma tem uma cor, tá? A minha 9 é lilás, a minha 21 é amarela, a minha 200 é verde e as minhas 400 são vermelhas, tá? Então, média mais observada mundialmente. É a mais poderosa quando está plana, flat e afastada da 21. Isso a gente vai ver também, tá? Mas é bom já guardar. Quando ela está inclinada, ela não tem tanto poder. Isso no intraday, mais especificamente. Quando ela está flat, plana, mais horizontal e com bom afastamento da MM21, ela fica uma média mais importante, né? Se o preço estiver acima como suporte e se estiver abaixo como resistência. Isso aqui é muito importante. Evite operar contra a direção das médias de 9 e 21. Tá? Exceção feita aos trades contra a tendência, é claro. Porque a 9 e 21, elas que vão determinar a tendência do papel. A tendência de alta, elas vão estar subindo, né? 9,21 subindo, operações de compra permitida, né? Eu já falei para vocês que a gente tem que operar no viés, seguindo a tendência. São as melhores operações, são os seguidores de tendência, tá? 9,21 caindo, operações de venda permitida. Ativo esticado. Evitar compra em papéis muito afastados da MM21 ascendente. Evitar vendas ascendentes, tá? Evitar vendas em papéis muito afastados da MM21 descendente. Principalmente se a distância da 21 em relação a 200 for também grande. É o que eu te falei, né? A MM21 ascendente é um importante ponto de suporte. Esteja acima ou abaixo da 200. Não importa a direção da 200, nesse caso, tá? A MM21 descendente é um importante ponto de resistência.
esteja acima ou abaixo da MM200, não importa a direção da 200. Então vamos lá, MM9, tá? Exponencial, né? A Ciel 15, olha aqui, ó, ela ficou meio lateralizada. Quando a média está lateralizada, pessoal, a média não tem função alguma, tudo bem? Então não tem utilidade média lateral, aqui, tanto 9, 21, qualquer outra, tá? Porque é um indicador rastreador de tendência, então ela precisa estar na tendência, rastrear, conduzir. Então ela conduz os preços durante toda a tendência de baixa do ativo no intraday 15 aqui, ó. Ó, o papel vem caindo, olha aqui como vem, ó. Ele faz as correções, repique, bate na 9 aqui, tenta passar, não consegue, tá vendo, ó? Outro candlezinho vem, tá? Até que rompe, uma hora vai romper, claro, né? Mas olha assim, você conseguiu conduzir 2 dias praticamente, né? No intra 15, tá? O papel. Aqui já é a condução de baixa e aqui é a condução de alta, tá? Aqui não tem serventia média, papel lateralizado. Aqui não tem serventia lateralizada e aqui sim a média é útil. Ó, conduz, tá vendo com perfeição? Ó, o preço, ela mantém uma distância porque o período dela é menor e ela é exponencial. Nessa virada aqui, ela rapidinho ela vira. Já 21 não, ela demora mais a virar, ela viraria só aqui embaixo, tá? Só quando começar a pernada, já tiver mais ou menos aqui que a 21 viraria. Então a gente vai ver mais à frente que ela é a melhor média para condução do trade, tá? Depois eu explico a regra. Então essa é MM9. MM21, essa já é boa para quê? Para condução? É boa para condução se você quiser trades maiores, tá? É boa no diário, é boa no semanal, no intra também mas aí você tem que ter tentar conduzir, já passa a ser uma operação de swing. Você pode até usar o 15, o 60 e conduzir com ela, mas aí já não vai ser mais day trade, vai ser o swing trade. Então para condução ela não é interessante no intraday, a 9 é melhor, por ser operações mais rápidas. Já como nível de suporte ou resistência ela é muito interessante. Aqui ela está atuando com o quê? Como nível de resistência, tá? De resistência dinâmico. Sempre tem uma zona um pouco acima e um pouco abaixo da média, como se tivesse a média fosse imantada. Chegou nas suas proximidades, não precisa tocar, ela já surte efeito. Tá vendo aqui, ó? Aqui nem tocou, né? E ela já começa a colocar uma barreira. Aqui veio certinho, cai, aí vem os repiques. Tanto vem os repiques na 9, que a 9 está mais abaixo, né? Como na 21. Aqui, ó, que beleza. E vai armar os setupzinhos que a gente vai aprender mais na frente, tá? Aqui já é a Petrobras no intra 15. Olha que beleza. Bate certinho na média e segura, tá? Então essa média ela mostra o que? O viés direcional do ativo. Então você operando a 21 descendente, o ativo está em tendência de baixa, né? Você pode fazer operações de venda em prazos menores até do 15, no 5. Qualquer subidinha do 5, encostou numa média lá, você pode vender, porque o viés do prazo superior está de baixa, tá? Outro detalhe importante é isso aqui, ó, preços esticados demais. Pode ter tanto esticado para cima quanto esticado para baixo. Olha aqui, ó. Aqui é a 21, tá, pessoal? O papel fez uma forte queda, tá? Aqui ele estava juntinho da 21, tá? Aí foi aumentando o distanciamento, foi aumentando. Chega uma hora e fica tão grande que ocorre a atração de novo e ele volta para a média. Então, o ideal, eu pelo menos, eu gosto de vender o papel, né, nesse caso aqui é venda, próximo à média móvel. Depois que eu perco a venda, eu não vou entrar nessa meiuca. Em cima da 21, é claro, tá? Eu evito, tá? Porque ele pode a qualquer momento fazer uma correção. A gente não sabe quando vai vir a correção, né? Tu vê que aqui ele já estava esticado, aqui ele já estava esticado, mas não veio, tá? Aqui realmente veio. Então o papel esticado ele é bom para evitar você entrar no trade na direção que ele está, né? Claro, caindo no caso. E serve também para você até sair do trade, fazer uma realização parcial, uma realização total. Se o papel esticado estiver chegando a hora de almoço, vale a pena você sair do trade também, como eu falei, né? E vou falar mais à frente também, tá? Aqui não, aqui já tá a média junta, tá
tá meio lateralizada, e aqui já começa a ter função de novo a média, tá? Aqui ela ficou assim, ó. Então não tem função, o papel tá meio lateralizado. Aqui já começa a tendência de novo, ó. Aí teve um afastamento grande, né? E ele entrou no processo de, tá vendo? A hora do almoço, ou mais ou menos meio-dia e 15, às 14h30, já começou um processo de lateralização. Não retornou o viés altista. Você lembra aquele gráfico que eu mostrei? Que ele abre para cima, hora do almoço ele cai, aí depois das 15 horas ele ou vai para cima e vai para ou vai para baixo. Nesse caso ele perdeu a 21 e veio para baixo. Aqui, ó, lembra que eu falei dos horários? Movimento direcional na manhã, no almoço ele cai ou chega lá perto das 14h30, 15 horas, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Nesse caso aqui ele veio para baixo, tá? A 21 segurou, até armou um setup ponto contínuo, mas não deu entrada e depois ele jogou para baixo. Aqui também, ó, na queda forte, né? Olha que distanciamento, já abriu num gap de baixa, olha só. Gap de baixa com um distanciamento imenso para MM21, dá uma chance de uma comprinha agressiva para tentar o repique. Até a média chegou perto da linha d'água, tá vendo a linha d'água aqui? E a média 9, aqui cria uma zona, tá? Né, ó, aqui fica uma zoninha. De quê? De resistência, né? Porque os preços estão abaixo. E depois volta a cair. Aqui a mesma coisa, fez uma puxada forte. Tu vê que bateu na linha d'água, superou direto. Não sentiu. Muita força entrando, volume entrando. Olha o horário. 12h50 mais ou menos, tu sabe que vai entrar no horário de almoço, você cai fora. Olha o afastamento para 21. Porque ele vai fazer aquele processo de correção para chegar na 21 e depois, nesse caso aqui, ele se definiu para cima. Tá? Em vez de ser esse aqui que ele se definiu para baixo, né? Tá vendo? Ó, esse aqui já é o contrário. Ele bateu na 21, ficou e depois foi para cima. Ele manteve o viés dessa parte aqui, tá? Altista. Então é muito importante a 21, esse distanciamento, para você perceber quando não entrar no papel, tá? E quando também fazer as realizações, tanto totais quanto parciais. Uma média bem legal. Claro que a gente vai usar, eu estou mostrando separado, mas a gente vai usar as médias em conjunto, tá? A 9, a 21, a 200. Essa aí já é a média de 200, aritmética, tá? Que eu uso, ó, essa verde. É igual intra 5 minutos, tá? Olha que beleza, tá vendo, ó? Os testes na média, né? Diversos testes durante uns 5, 6 dias, mais ou menos. Aqui é o intra 2 minutos, ó. Intra 2 minutos dá vale 3. Olha que beleza, pessoal. Primeiro aqui também eu não coloquei, ó, segurou. Isso aqui é a linha d'água do dia, tá? Essa linha tracejada. Nesse dia aqui, tá vendo? Ó, da abertura até o fechamento. Ó, segurou, 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 segurou e segurou. Linha d'água mais 200 flat. Aqui ela tá flat, ela tá horizontal. Então uma força bem grande com a linha d'água por baixo, maravilhoso. E olha aqui a 21. Olha aqui quando teve essa queda, ela já estava afastada da 21, entrando em horário de almoço. Também, ó, 12h40, tá? Tem dias que fica mais forte, né? Claro, aí teve um puxadão, né? Entrou, teve um outro puxadão lá em cima e depois corrigiu. No horário de almoço, tu vê que o volume, ó, como caiu bastante. Então, quem tem guardado essa 200 no intraday, principalmente, quando ela tiver plana, flat, a gente chama de flat, aqui, e a afastada da 21, ela atua mais poderosamente, nesse caso aqui, como suporte, tá? E se os preços estivessem por baixo, como resistência aqui, ó. Tu vê o distanciamento da 21 grande, né? Vendo, ó. Então, ela é mais importante do que se a 21 tivesse aqui por baixo dela, tá? E sempre observar um detalhe importante em relação às médias e outras retas, são associações de ferramentas. Você vai associar gaps, por exemplo, fronteira de gap. Se tivesse uma fronteira de gap aqui, a linha d'água, uma LTA às vezes passando, uma retração de 0,618 de Fibonacci ou 0,50,
Tá vendo? Tudo você juntando com linha d'água, com V200, pô, é uma beleza, cara. Fica uma zona de suporte muito mais forte, tá? Então o ideal é isso, é você tentar associar várias ferramentas e não usar isoladamente as ferramentas, tá? MM9 e MM21 ascendente, 9,21 subindo, operações de compra permitidas, tá? Então aqui tá lateral, você não opera. Aqui tá lateral, tá vendo? Ó, as médias você não opera. E aqui não, ó. 9 subindo, 21 subindo. Beleza, olha como a 21 manteve certinho, tá? A tendência de alto, topos e fundos ascendentes, tá? Então operações de compra estão permitidas aqui, de venda não, a não ser em trades contra tendência. E aqui também, ó, média embolada. Quando você olhar isso aqui, pessoal, qualquer prazo, embolou, tu fica fora. Você vai começar a querer operar quando você perceber a 9, no caso da compra, acima da 21, começar a fazer topos e fundos ascendentes. Aí fica interessante que aí começa o movimento direcional das duas, tá? Olha lá como ela conduziu bem, né, o trade. Aí depois entra num período já complicado, né? Tudo bem? Nesse caso aqui, MM9 e MM21 descendentes. Então 9,21 caindo, operações de venda permitidas. Tá? Aqui não faz nada, aqui não faz nada, aqui não faz nada. E aqui, ó, que beleza. Vai conduzindo, tá? Prazo aqui é o que? Intra 5, hein, pessoal? O Intra 5 assim é muito raro, tá? Pegar uma tendência assim muito bem definidinha. Geralmente eu gosto de operar o Intra 5, né, quando está assim, um volume acima da média, né? E a bolsa forte. Forte que eu falo assim, numa direção tanto para cima quanto para baixo, bem definida, é interessante, tá? E aqui é o Intra 15, né, também, 9,21 caindo. Elas servem como referência, né? As correções normais, estica, volta para a média, estica, volta para a média, sempre assim, tá? São movimentos de expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração. Essa é a lei, tá? Nada vai subir para sempre, nada vai cair para sempre. Sempre vai vir um retorno à média. O melhor lugar que eu acho para vender ou para comprar é perto da média. Aí você tem que ver, vai vender como? Se a média estiverem caindo, eu vou procurar operações de venda na proximidade da média. Geralmente eu tenho meu stop menor, né? Eu tenho um alvo maior. Eu estou seguindo a direção do movimento. Eu estou comprando após o que, estou vendendo após o movimento de queda que chegou nessa mínima, eu vou conseguir vender num valor um pouquinho mais alto, bem melhor, né? Porque eu estou apenas, em vez de eu entrar aqui, ó, que está esticado, eu vou entrar mais acima, melhor. Agora, quando é que temos uma tendência de alta poderosa? MM9 ascendente, MM9 é lilás, tá? Acima da 21 e acima da 200 ascendente. Então, se você tiver três médias, que a gente utiliza aí, 9, 21 e 200 ascendente, pô, é uma baita tendência de alta. Ok? Isso é perfeito, tá? E o preço que ele faz? Ele vem geralmente na 9, né, 9,21 ascendente, mas chega uma hora que ele dá uma cansada e vem na 21. Não tem como saber quando ele vai vir na 21, mas você olhando o gráfico mais ou menos, ele já fez umas 3 pernadas de alta boas, deu vários setups, uma hora ele vai ter que fazer uma correção mais forte na 21, tá? Porque ela vai ficar muito afastada. Aí depois ele volta de novo, ó. A média de 9 geralmente ela conduz. E a 200 ela reage mais devagar, ela vem por baixo. Então isso aqui é a tendência de alta poderosa, que seria o ideal, tá? Então você pode operar, claro, os setups com a 9,21 subindo e a 200 ainda lá em cima. Eu mostrei lá que não importa muito a direção da 200, tá? Claro que essa é a poderosa. Isso aqui é a situação ideal. Aqui, ó. Índice futuro no 15 minutos, né? A 9,21. De vez em quando elas dão uma lateralizada, mas elas estão subindo. Tu vê que a 21 vem mantendo a tendência, né? Que funciona como suporte. A 200 vem subindo lá embaixo também. Então aqui foi uma tendência de alta bem interessante, tá? 2 dias. Tendência de baixa é o contrário, tendência de baixa poderosa. MM9 descendente, abaixo da 21 descendente também e abaixo da 200 descendente. Então as três médias estão com a mesma direção, tá?
Aqui é BR Foods Intra 15, olha que beleza, ó. Uma tendência no Intra 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, né? As médias conduziram bem, com a 200 lá em cima caindo também. Então aqui, pessoal, índice futuro no 15, o Infut, tá? Eu gosto de usar o que? Eu uso a 9 exponencial, tá? Olha lá, 9 exponencial, 21 aritmética, a 200 aritmética, tá? Eu uso a 400, que eu não falei nesse curso, exponencial, e a 400 aritmética. Essas são as vermelhas, vermelha tracejada. Essas 400 eu só uso para níveis de suporte, resistência, saída de trade, tá? Aqui que beleza, ó, a junção da 400 aritmética com a 200 e a 200 afastada da 21, né? O papel esticou, tá vendo, ó? 1460 pontos, tu acha que vai continuar caindo a vida toda? Não vai. Então você tem que estar de olho assim, né? O day trader tem que ser um cara atento a isso, aos movimentos esticar, tanto de alta quanto de baixa. Eventualmente você vai ter esses movimentos, tá vendo? Olha como a 9 conduziu, que perfeição, tá vendo? Ó? Se você só saiu do trade, a gente vai prender aqui em cima, tá? Então, mas isso aqui é mais raro, né? Geralmente o mercado é difícil, o mercado fica embolado a maior parte do tempo, tá vendo? Ó? Lateral, os movimentos de alta, tanto de queda, são mais raros. Ok? Os movimentos mais limpos, né? Aqui já pegou uma puxada boa também. Então olha a 9 como é perfeita para condução, tá vendo? Ó? A 21, ó, a 9 virou aqui. A 21 só vai virar mais ou menos aqui, tá? Bem depois, com o preço já baixo. A 400, que beleza, ó. Os testes nela. Eu gosto muito dessas duas, quando juntou as duas 400 com a 200 logo embaixo. A 400 aqui, ó. Então o movimento já vinha esticado, tá? Aqui tava a linha d'água do dia anterior, né, ó. Essa média de 400 foi um amigo meu lá do fórum de BFN, que em 2013, 2012, eu acho, né? Ele chegou para mim, opa, Alex, dá uma olhada aí nessa 400, vamos testar, tanto a exponencial quanto a aritmética. Uma hora testa, tá vendo? Ó, a exponencial, outra hora vem na aritmética. A gente começou a reparar aquele mercado de baixa que teve, né? Uma baixa não tão forte, que o Ibov teve aquele canal de baixa de 2010 até 2016. Não foi um canal de baixa, quer ver, ó, muito potente assim, inclinado, né? Deixa eu colocar no diário. Tá vendo? Esse amarelo, ó. Não foi aquela inclinação como foi na crise de 2008, tá vendo? Que teve essa queda íngreme, né? Aqui foi uma baixa. Então a gente começou a observar mais ou menos 2011, 2012, né? Foi em 2011, ele falou. É um mercado bem travado, tá vendo? Ó, muito difícil de operar aqui. Mas a gente percebeu que essa média funcionava com uma perfeição incrível. Em qualquer prazo, tá? Qualquer prazo que a gente entrava, ela funcionava bem. Então eu passei a utilizar nos meus gráficos, tá? Essas médias de 400, né? Aqui, ó, a junção das duas, ó, que beleza. Aqui com a 200 também. Isso que é importante, tentar conciliar essas médias aqui, ó. Isso é no 15, né? Aí se jogar no 5, tá vendo a dificuldade de passar, né? Aqui teve uma sombrinha, tá vendo? Mas nem sempre vai respeitar não, tá? Então, pessoal, aqui é o dólar no 15. A gente batendo o olho no gráfico, a média é o quê? Um rastreador de tendência, né? Principalmente a 9,21. Então, a gente tem que procurar operar quando elas estiverem em movimentos ascendentes na compra, né? E quando tiverem meio de lado, você fica de fora. Esses movimentos meio lateralizados. É bobagem, tá vendo? Você tentar
operar quando perceber, tá vendo? Esses movimentos que vai ser um nível de stop absurdo. O índice futuro mesmo, ó, em prazos menores, olha aqui que loucura, né? Muito difícil operar nessa condição, né? Que ele ficou 2 meses praticamente, agora em 2018, março e abril, muita gente quebrou, foi expulsa da bolsa, entendeu? Foi muito difícil ganhar dinheiro. A gente olhando assim, a gente acha que é fácil pegar aqui e vender aqui, mas não, é bem travado o mercado, tá? É bom operar nesses movimentos, tá vendo? Ó, aqui, essa outra puxada, ou puxadas de queda, esse aqui, tá vendo? Então você, tendo essa noção, observando a direção da 9 e da 21, é bem interessante, tá? A média vai te servir com uma boa referência, média móvel, o dólar, índice futuro. Dólar, qualquer papel, qualquer ativo do mundo, Forex, Bitcoin, o que tem gráfico, tiver liquidez, tudo que eu estiver falando nesse curso serve para operar, tá?